Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade e festejamos próprio depois da festa de Pentecostes, porque para entender um pouco a Trindade, não é que nós vamos entender a Trindade, mas para assimilar um pouco, nós precisamos próprio desse Espírito de Deus, da vinda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos compreender nem um pouco da Trindade. Por isso que às vezes falar sobre Deus Trino com algumas pessoas que não estão abertas ao Espírito Santo é tão difícil. Porque se estamos fechados ao Espírito Santo, não podemos compreender nem um pouco do que é a Trindade, do que é a Santíssima Trindade. E nós vemos que na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, Moisés, ele vai falar para o povo que o quanto o povo de Israel é um povo abençoado. Por quê? Porque Deus caminhou com ele. Deus não só o escolheu, mas Deus se fez presente no meio deles. Deus caminhou com eles. Deus os protegeu. Deus deu também a eles o que comer no deserto. Quer dizer, ele foi elencar que Deus não é um Deus longe, um Deus distante. É um Deus que está no meio do seu povo. Um Deus que caminha com o seu povo, que está próximo do seu povo. É um Deus que nós conhecemos hoje por Jesus Cristo, que é Pai. Um Deus que é Pai. Mas ele vem lembrar esse povo, porque esse povo se esquece da bondade de Deus. Se esquece de quanto Deus está próximo. E de quanto nós somos agraciados, somos favorecidos, somos amados por Deus. Porque Deus é muito bom para conosco. Deus é muito bom para conosco. Só que nós só vemos o mal. Nós só olhamos as coisas negativas. E com isso culpamos a Deus. E com isso rompemos o nosso elo com Deus, brigamos com Deus. Por isso Moisés vai dizer, olha que nenhum povo tem a sorte que nós temos, de ter um Deus que não está só lá no alto, um Deus que está caminhando conosco. E outra, esse Deus é um Deus verdadeiro, ele realmente é Deus, ele realmente é. Ele existe, é verdade, ele existe. E ele escolheu a nós como povo cristão.
Quer dizer, nós somos fortunados, agraciados por Deus, somos escolhidos por Deus por sermos cristãos. Então não é que eu escolhi de ser cristão. Deus primeiro me escolheu de ser cristão. Deus primeiro me deu o dom da fé. Deus primeiro olhou para mim, para a minha miséria. Deus primeiro me protegeu, me acolheu, me amou. E fez isso com todos nós, com cada um de nós. E deu a graça de ter a fé, de conhecer a Jesus Cristo, de ser atraído para Jesus Cristo. Então somos fortunados, somos pessoas de graças, com uma boa graça, um grande dom de Deus, o dom da fé. Então não deveríamos nos irritar com Deus, deveríamos ser sempre agradecidos a Deus, reconhecer o quanto Ele é bom na nossa vida, o quanto Ele foi bom e o quanto Ele continua sendo bom na nossa vida. Esse Deus, que é Pai, enviou o Seu Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. Ele viveu conosco, assumiu a nossa humanidade, assumiu as nossas fraquezas, não assumiu o pecado. E Ele nos ensinou o caminho para podermos chegar mais próximos do Pai, mais próximos de Deus. E nos concedeu, com o seu sacrifício, a salvação. E enviou o Espírito Santo para podermos, com a graça do Espírito Santo, seguirmos o caminho que o próprio Cristo nos ensinou. E nos unirmos a Ele. Eis que o Deus Trindade, o nosso Deus, que é Deus uno, mas é Deus trino, se manifesta para nós nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos essa graça. No Evangelho nós vemos que Jesus, ele sobe no monte, ele aparece aos discípulos no monte onde ele havia indicado. Lá ele aparece aos discípulos. Nós estamos no final do Evangelho de Mateus. Não é à toa que Jesus leva eles para um monte. É porque é preciso que nós procuremos subir, se reerguer, sair um pouco dessa terra, sair um pouco do pensamento terrestre, do pensamento mundano, do pensamento mesquinho. É preciso elevar o nosso pensamento, é preciso elevar para poder compreender, pelo menos em poucas partes, o mistério de Deus, para pelo menos tentar compreender o mistério de Deus. E ele vai dizer aos discípulos que ele está partindo, mas que devem batizar, ir aos povos, a todos os povos, para fazer discípulos seus. Para fazer discípulos seus. Não é que eles devem ser mestres, não devem ser os mestres, devem ser também discípulos. É um discípulo que torna outro discípulo, que conquista outra pessoa para ser discípulo de Cristo. O mestre é sempre Cristo, é sempre Cristo. E pede para fazer duas coisas: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, e ensinar o Evangelho, ensinar a observar tudo o que ele ensinou. Isso é que o Senhor pede de nós. Nós como igreja somos chamados a fazer os outros, a tornar os outros discípulos de Cristo.
para que eles possam pedir o batismo, para que eles possam também conhecer a salvação. E para isso eu preciso procurar ensinar com a minha vida. Ensinar com a minha vida. E nós temos a Trindade, todo esse mistério de Deus que nos envolve e que com o batismo nós também fazemos parte dessa Trindade. Porque somos filhos de Deus, nós herdamos a filiança, quer dizer, herdamos de ser filhos por Jesus Cristo. E nós fazemos parte dessa Trindade, uma comunidade, uma Trindade onde existe 3 pessoas, um Deus que tem 3 pessoas, que vivem em comunidade, que vive de um modo familiar, família, respeita um ao outro, as diferenças de um ao outro, que sabem conviver entre si. E é isso que nós somos chamados a fazer, viver como família, como comunidade, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, é claro que nós precisamos corresponder a esse chamado. O Senhor Deus fez tudo, nos deu tudo, e nos convida a participar dessa Trindade, desse mistério. Por isso nós não podemos ficar presos às coisas terrenas. Nós devemos fazer como os primeiros cristãos, que usavam das coisas do mundo, mas não pertenciam às coisas do mundo. Usavam das coisas do mundo para que pudessem se viver e estar mais próximos de Deus, mas não estavam presos aos bens materiais, às coisas do mundo. Não estavam presos nem à pátria. Respeitavam a pátria, mas a pátria maior é aquela celeste, aquela pátria que nos espera. E nós somos chamados a isso. Então, irmãos, o que falta para nós começarmos a viver melhor a nossa vida? O que estamos esperando para poder dizer o nosso sim? Nós fomos bombardeados por anos e anos e anos e décadas contra a fé, dizendo que Deus era um Deus que castiga, dizendo que Deus era isso, Deus era aquilo. Deus, quer dizer, nos colocando sempre contra Deus, dizendo que os mandamentos de Deus são pesados, que Deus nos restringia, não nos deixava livre, não nos deixava aproveitar a vida. E o que nós vemos hoje? Vemos que as pessoas que vivem melhor estão com Deus. Essa semana, sexta-feira, se eu não me engano, foi reconhecido o milagre do beato Carlos Acutis, um jovem que viveu bem a sua vida, viveu bem no caminho da santidade. Você olha a vida de Carlos Acutis e olha a vida desses jovens que estão lá fora, que estão perdidos, que estão procurando alguma coisa que nem eles sabem, e que na realidade é Deus que eles estão precisando, porque o único que preenche o vazio é Deus. E eles, dizendo não a Deus, caem num vazio imenso, onde não tem mais nada, a não ser a droga, a bebida, a prostituição, e se arruína a vida, se destrói a vida. E Deus não quer isso. Só que o mundo nos disse que isso é liberdade. Você destruir a sua vida é uma liberdade. Você pecar e pecar e pecar é uma liberdade. Só que, na realidade, você está se escravizando.
O mundo está te ensinando a perder a sua liberdade, porque você se torna escravo do pecado. E por isso que nós, que conhecemos a verdade, somos chamados a dizer o nosso sim a Deus, a lutar contra essas ideologias que levam, que afastam de Deus, a lutar contra todo o mal e a procurar viver segundo o Evangelho de Cristo, segundo a tradição da Igreja Católica, procurar ter uma boa família, procurar valorizar a família dentro de casa, valorizar, rezar junto em família, procurar viver bem a sua fé e não se entregar sempre a este mundo. Eis que o Senhor nos convida a, de fato, procurarmos com força, acreditarmos de fato nesse Deus que é bondoso, nesse Deus que nos ama, porque Ele, a Trindade, é uma manifestação do amor de Deus para conosco. E nós entramos, fazemos parte desse amor. Fazemos parte porque somos batizados. Agora precisamos escolher o caminho que nos leva a Deus, escolher o caminho que nos torna mais próximos de Deus, lutar contra tudo que nos afasta do Senhor. Eis que o Senhor nos envia hoje, porque é necessário hoje que nós sejamos enviados, que nós venhamos assumir essa missão de primeiro viver na nossa vida o Evangelho e depois anunciar aos outros, porque o mundo está se perdendo. E quem é que salva o mundo? É claro, é Deus. E aqueles que estiverem com a Virgem vai ser salvo, porque ela disse: meu coração triunfará. Então que nós possamos trazer, acolher, ajudar as pessoas a abrir os olhos, abrir o coração a Deus, para que elas possam encontrar essa salvação, para que elas possam encontrar a alegria do Senhor ressuscitado. Não quer dizer que a vida será mais fácil, mas terá um preenchimento interior, terá alegria interior, terá Deus no coração, se nós perseverarmos até o fim. Eis que o Senhor nos convida a crer, a acreditar nos seus mistérios, a confiar na sua palavra e a segui-lo até o fim, a seguir o seu Filho até o fim. Que o Senhor nos ajude e que nesse dia da Trindade nós possamos de fato colocar a nossa fé, manifestar a nossa fé com força, decidir novamente pela fé, por ser cristão e renegar o pecado. Que o Senhor nos ajude também por intercessão da Virgem Maria.